A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começamos esse domingo com uma grande notícia, né? Nós vimos aí a emissão do Diário Oficial do Estado, nosso governador Whitson. Ele liberou o funcionamento dos templos evangélicos. Eu creio que até de uma forma diferente da que foi a primeira, né? As exigências, me parece, ainda vou estar me inteirando, são mais amenas, né? Já não se faz a exigência de não termos ali quantidade mínima de pessoas de 30%. São as exigências normais dessa pandemia, o uso de máscara, álcool gel, distanciamento de 1 metro. Isso nós conseguimos de forma rápida, né, atender. Mas mesmo assim, eu ainda busco a prudência, esperar essa semana para ver se não haverá nenhuma intervenção do Ministério Público, porque da outra vez nós vimos aí a Justiça embargando, né, aquilo que foi determinado tanto pelo município quanto pelo Estado. E eu quero crer que domingo que vem, né, nós já vamos poder estar ali na igreja, né, matando a saudade e cultuando com liberdade ao Senhor, né? E hoje eu creio que nós encerraremos, né, esse estudo que nós começamos há 3 domingos sobre batalha, campo de batalha, né? E nós vimos até agora o que são fortalezas da alma, para que elas servem. Vimos as vertentes, né, da sua construção, de como elas servem de casa que abriga espíritos malignos, espíritos dominadores. E hoje eu quero terminar esse assunto, quer dizer, não esgotarei esse assunto, não esgotaríamos esse assunto, porque existem muito mais outras coisas a comentar, a falar, mas hoje eu quero continuar esse assunto agora, né, nessa fase final. Eu quero mostrar uma outra maneira de como essas fortalezas elas também são construídas, né? E essa outra maneira se dá, irmãos, através de experiências que nós vivemos, né? De que formas nós tiramos conclusões delas e a forma com que nós aproveitamos essas experiências. Nós subimos ou descemos aquela escada que eu sempre falo, né? Então, estas experiências, para melhor ou para pior, que é o que nós chamamos de realidade, nós vamos ver que elas têm uma grande influência na formação dessas fortalezas interiores da nossa alma. Nós sabemos que a vida, né, será sempre como nós a concebemos, né? Aquilo que nós pensamos, nós somos; aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É baseada sobre a rede de pensamentos, de opiniões que nós permitimos que governe as nossas almas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos trazer sempre à nossa mente aquilo que nos dá esperança, né? Por outro lado, Deus define como verdade a sua palavra, né? Então, para irmos do nosso mundo para a realidade de Deus, nós precisamos ver as palavras que Jesus nos deu, né, como portas. Na verdade, as palavras bíblicas, as leis, os princípios bíblicos são portas pelas quais nós entramos, né, no reino de Deus. Então, no significado conjunto de todo o ensino de Jesus, nós encontramos a realidade do reino de Deus. A vitória vem quando nós alinhamos a nossa realidade, que é a realidade humana, à vida de Deus, né? Para derrubar o quê? Fortalezas das nossas experiências, né? Então é necessário que nós olhemos para a Bíblia, quando Paulo diz lá em Romanos, por exemplo, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? O único que tem o direito de moldar nossas vidas é Jesus Cristo. Por determinação, nós não podemos permitir que nada e nem ninguém nos molde, né? Nós precisamos estar muito atentos a isso. Eu sempre vejo, às vezes, pessoas falando aí na rede, na mídia, sobre aqueles formadores de opinião, né? Realmente existe uma influência muito grande externa por parte das pessoas, por parte da mídia, por parte das notícias, das realidades, mas os únicos que devem, ou melhor, o único que deve realmente formar o nosso caráter, a nossa opinião, a nossa mente é Jesus Cristo, né? Nem mesmo as nossas experiências pessoais, apesar de que eu sempre falo que elas são os degraus, a menos que elas sejam
consistentes com as promessas de Deus, ou seja, coerentes com as promessas de Deus, né? Então, quem está, na verdade, governando a nossa vida deve ser Deus, não as nossas experiências, né? Se as nossas experiências não estiverem em conformidade com a palavra de Deus, o que vai acontecer? Elas serão sutilmente usadas, né? Para nos colocar contrário àquilo que Deus diz e quem Ele é, né? Então é o que eu chamo, é o que eu classifico como uma projeção maligna, né, da incredulidade e da desobediência, né? Nós precisamos guardar os nossos corações e as opiniões que formamos da vida, porque a não ser que os fatos, né, de nossa vida sejam realizados à semelhança de Cristo, nós teremos um final fadado ao fracasso, né? Então, para que isso ocorra, será necessário sempre que nós tenhamos a transformação do velho homem, né? Nós precisamos ter o velho homem rendido na cruz, né? Despojado pela graça do seu fardo, da sua pecaminosidade. Então, se isso não acontecer, a pessoa vai ser sempre incompleta, fadada à frustração, à derrota, né? E muitas vezes a curto prazo, né? Ou a longo prazo, quando então nós fazemos a nossa colheita, né? Quando a Bíblia diz: não se engane o vosso coração, o que o homem plantar e ceifará, pode ser a curto prazo, pode ser a longo prazo, né? Pode ser a médio prazo, né? Então, mas mesmo assim, né, nós podemos ver que nós precisamos estar sendo curados, né? Precisamos estar sendo tratados pelo amor de Deus, por Cristo, e devemos concluir que nem tudo está perdido por causa dessas fraquezas, dessas falhas, né? Então, descrer e conformar-se com a realidade dessas fortalezas vai nos levar a um impedimento, né? Então, a cura não é, claro, via de regra, algo que se possa ser operado por nós mesmos, não é, nunca será, né? Nós precisamos, sim, aí é diferente, discernir, precisamos identificar e buscar em Cristo a nossa libertação. É Ele que nos liberta, é Ele que nos cura, é Ele que nos sara, é Ele que nos sustenta, que nos redime da cova, né? Então, a provisão de Deus, ela é eterna, irmãos, né? O que significa que até que os céus e a terra passem, né, Ele tem providências para a nossa cura, né? Agora, com relação ao pecado, embora repetidamente nós tropecemos, nós precisamos continuar acreditando e crendo que Deus usa a sua graça para nos dar vitória e para nos levar de volta ao caminho. Nós precisamos dar lugar a essa compreensão, né? E nunca desistir da fé na palavra de Deus. Então as experiências, elas são válidas na vida humana, mas elas têm que ser têm que nos levar, melhor dizendo, a não desistir, né? A buscar sempre a cura no Senhor. Se isso tem levado a pensarmos que Jesus não é o mesmo em relação ao que era nos evangelhos, porque às vezes a gente vê pessoas que entram num nível de incredulidade e desesperança tão grande, então essa conclusão está errada, né? Então ela passa a ser uma fortaleza. E essa fortaleza precisa cair. O que eu estou dizendo? Às vezes as pessoas têm lutas e batalhas, oram, pedem, clamam, mas não acontece nada, não existe mudança, justamente por esses motivos que nós falamos. Ou porque não foi levado alguns aspectos da sua vida à cruz, né? Ou porque as experiências das quais a pessoa está vivendo têm levado ela a esse nível de incredulidade. Isso é uma fortaleza que precisa cair. Então, nessa mesma linha de ação, né, nós vamos ver que também estão as doutrinas antibíblicas. É aí que hoje nós temos vivido um grande problema na igreja evangélica. As doutrinas que são ministradas, porque hoje nós não somos mais pastores exclusivos dos nossos rebanhos, né? O avanço, né, o advento da tecnologia, da internet, até mesmo do número de igrejas, né, das palavras que são dadas
através do WhatsApp, através da internet, fazem com que um grande volume de doutrinas bíblicas sejam distorcidas, né? E essa mistura de fontes, ela faz com que Satanás ele se aproveite, né, para começar a distorcer a mente, né, distorcer as opiniões, distorcer as situações, e faz com que isso se torne também uma vertente de fortaleza na vida do cristão. O ensino, as doutrinas de várias fontes. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos Deus falando lá em Deuteronômio 12, que nós não devemos servir em qualquer altar que virmos, né, mas senão naquele que Deus escolher. Ali nós devemos nos alimentar dele. Então, isso fala, não é uma questão de egocentrismo, vamos dizer assim, de soberba, de achar que a igreja onde nós servimos é a única que está certa, todos estão... Não é isso. É uma questão de prudência, é uma questão de nós preservarmos a nossa alma, o nosso coração para a formação de fortalezas. Começa a haver uma projeção de incredulidade na doutrina da sua igreja, e também de rebeldia, de rebelião, de desobediência. Não é assim não, porque o outro pastor falou assim, o outro pastor falou assado. Então isso se torna uma grande confusão e, obviamente, é uma grande vertente de fortaleza. Nós estamos falando sobre fortaleza, né? Então, quando nós olhamos a própria palavra, o próprio ensino da palavra, Jesus mesmo ele disse: olha, cuidado para que ninguém vos engane, né? Está lá em Mateus 24. Jesus já sabia que haveriam muitos que viriam para enganar. Então nós podemos ser guiados por outras pessoas. Eu não estou falando que nós não podemos. Podemos sim, mas sempre avaliando, né, o que está sendo ministrado, né, se aquilo que está sendo ensinado está conforme a palavra de Deus, né? Existe uma série de outras situações que falam sobre essa questão das fontes, né, que ministram sobre a nossa vida. Eu conheço casos, por exemplo, de pastores e de pastoras que ministram, colocam as mãos sobre a cabeça das pessoas e, na verdade, não tem a sua vida no altar, não tem a sua vida preservada, não tem a sua aliança com o Senhor, né? Então, o que acontece? Acontece que a Bíblia diz que quando a vida do sacerdote não está no altar, né, quando ele diz bênção, se transforma em maldição. E aqueles que se alimentam desse altar acabam recebendo também essa questão da maldição. Nós precisamos, para isso, irmãos, estudar e conhecer a Bíblia por nós mesmos, né? Nós precisamos estar, claro, na Bíblia há uma referência aos povos, ao povo de Bereia, que avaliavam, né? Nós precisamos sempre avaliar e tudo e retende o que é bom. Eu não estou dizendo aqui que é proibido você escutar uma outra pregação, que você é proibido de receber, né, uma palavra pelo WhatsApp, não. Mas nós precisamos avaliar. Nós precisamos ter convicção de fé. Nós precisamos ter clareados no nosso coração o dom do discernimento, né? Porque, do contrário, nós podemos absorver ensinos errados, né? Ensinos que chegam à nossa vida de forma errada. Então, por mais que nós amemos um pastor em particular, né, tendo sido muitas vezes edificados até por ele, nós devemos humildemente pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que confirme todas as doutrinas que chegam ao nosso coração. Nenhum pastor, nenhum mestre é tão verdadeiro e nenhum profeta é tão puro que nós possamos cegamente ser guiados por ele. Isso é uma verdade, né? Então os nossos olhos devem estar bem abertos, bem atentos, os nossos ouvidos bem sensíveis à voz do Espírito, porque até mesmo a Bíblia fala, Paulo lhe diz aos Coríntios que toda questão deve ser decidida, né, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então é muito importante que haja testificação na igreja, que haja testificação entre irmãos, mesmo aqueles mestres verdadeiros,
eles podem até inocentemente comunicar uma doutrina errada, uma doutrina torcida. Não importa quão sincero seja o pastor, o evangelista, o professor da escola bíblica, não importa. Não estou dizendo que você tem que desconfiar, andar com desconfiado, não é isso, mas que você tem que ser prudente. Se o que estamos aprendendo, né, não nos dirigir para o amor de Cristo, se a doutrina que nós estamos sendo ministrados não nos focar no amor de Cristo, né, na sua santidade, no seu poder, se nós não estivermos sendo preparados, né, nestas dimensões espirituais para Jesus e através dele também para os outros, né, ministrarmos para os outros, essa doutrina ela se torna uma fortaleza que vai, ao contrário, estar nos limitando e nos oprimindo. Então, a maneira mais certa de nós assegurarmos que ninguém está nos desviando, né, da verdade, é cuidar do nosso coração, né? Examine, cuide em primeiro lugar o seu coração, né? Cuide o homem do seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o coração, ele precisa ser vigiado, né? Como é que nós fazemos isso? Através do Espírito Santo, através da palavra, através do estudo contínuo da palavra, né? Nós precisamos permanecer fiéis com Deus, sensíveis ao seu amor, sensíveis à sua voz, né? A palavra, o plano básico de Satanás é nos fazer, de algum modo, aceitar, né? Ou pela criação, nas nossas experiências que nós temos aí vivido, né? Ou pelas doutrinas erradas que são chegadas ao nosso coração através dessas vertentes aí que nós estamos falando. Que nós vemos que algumas partes da vida cristã não são verdadeiras, né? E às vezes isso provoca uma dificuldade muito grande, né? É aquela célebre expressão, né? Não tem nada a ver, né? Uma outra diz que não é. Olha, às vezes quando você escuta pregações de fora, né, que doutrinas erradas de fora, que o seu pastor ou os professores de EBD ou os evangelistas, os diáconos, às vezes pregando, aí o crente, né, não é assim, Deus não é tão radical assim, Deus sabe que nós somos fracos. Então são coisas introjetadas, né? Deus não é Deus de confusão. Todas as batalhas que nós enfrentamos são por nós resistirmos exatamente à sã doutrina. Quando nós resistimos à sã doutrina, nós abrimos portas, abrimos brechas, né, para o inimigo, e elas sempre ocorrerão quando nós ferimos a doutrina ministrada e quebramos os princípios da palavra de Deus, né? Ou quando se coloca em dúvida a fidelidade e integridade de Deus, né? Se permanecermos firmes nessas coisas, das quais nós temos certeza, Deus será fiel em nos libertar, né, de toda a fortaleza e nos guiar no seu reino. Nós vimos ali na palavra de Deus que nós devemos permanecer firmes, né, sempre abundantes na palavra de Deus. Então a vitória começa com o nome de Jesus nos nossos lábios. Por isso é que nós temos aquele célebre jargão, né? Jesus muito falado. Todo mundo fala de Jesus, todo mundo confessa Jesus, né? Mas nós sabemos que só será efetivo essa relação com Jesus quando a sua natureza alcançar o nosso coração, a sua natureza transformar o nosso coração. Então muitos cristãos que se engajam em batalhas espirituais, né, se engajam normalmente com outras pretensões, ou de aliviar suas dificuldades pessoais, ou até mesmo de conseguir uma existência normal, né, pelo nível de tormento que tem em todas as áreas da sua vida. Mas o propósito, né, de todos os aspectos de espiritualidade, inclusive a batalha, é o quê? É justamente de nos conformar à imagem de Cristo. Nada, irmãos, nada da nossa vida cristã, nem adoração, nem guerra, nem amor, nem libertação será realmente obtido se nós perdermos o objetivo do único foco da nossa fé. Qual é isso? Qual é esse foco? É a semelhança de Cristo. Nós vamos lembrar que o Senhor libertou os antigos
lá do Egito, os hebreus, para que ele pudesse levá-los, trazê-los à terra prometida. Então, da mesma forma, a terra prometida é uma figura de Cristo. Da mesma forma, nós somos libertos do pecado, não para vivermos para nós mesmos, mas para nós podermos atingir a semelhança de Cristo. Então, nossos objetivos eles devem estar sempre alinhados com os de Deus, porque se a nossa natureza não mudar, com certeza, irmãos, nós vamos nos encontrar envolvidos nos mesmos problemas de sempre. Então, é isso que tem acontecido para muita gente, né? Então, enquanto nós não quisermos ouvir isto, né, muitos de nossos conflitos espirituais não vão cessar, não vão deixar de existir, até que o caráter do Senhor Jesus seja formado nos nossos corações. A meta de Deus Pai, em nossa libertação, vai muito mais além. Ele quer simplesmente, veja bem, ele quer que os nossos fardos, né, claro, sejam trocados. A Bíblia fala, Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas ele quer ver o diabo fora das nossas costas. O propósito de Deus em nossa salvação foi que Jesus se tornasse o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, ele se tornasse o primeiro, né, em primeiro lugar no nosso coração. Em outras palavras, a maneira de se obter a vitória sobre a influência maligna é alcançar esse objetivo de Deus, né, a completa transformação da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, à imagem de Cristo. Então, além disso, há uma outra penetração de espíritos malignos, né, entre nós e Deus, quando faltam coisas que nós não levamos à cruz, né? Toda vez que nós não levamos áreas ou aspectos da nossa vida à cruz, espíritos malignos vão se aproveitar disso. Então, quando nós somos transformados em espírito e em verdade, nosso espírito é totalmente cheio com a presença do Senhor, né? E a sua glória, ela vai fluir de tal maneira em nossas vidas que não vai haver nenhuma parte em nós, né, que ficará em trevas, né? A Bíblia diz isso, a palavra diz isso. Então, essa proximidade da presença do Senhor, ela produz uma defesa também indestrutível, né? Ele passa a ser também a nossa fortaleza, né? Então, nós deixamos de ceder a nossa alma para ser fortaleza para o diabo, para passar a estarmos guardados na fortaleza que é Cristo. Ele é o nosso seguro, né? A nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Então, através dele, nós entramos na excelência, né, das suas promessas, dos seus caminhos, né, em nossos relacionamentos. Então, nós vemos que também isso vai refletir na nossa relação uns com os outros, né? E nós vamos andar imunes aos ataques do diabo. Então, à medida que isso acontece, à medida que essa plenitude de Cristo acontece no nosso coração, vai se cumprindo, né? Nós vemos ali o que está escrito, por exemplo, em 1 João, capítulo 4, no verso 17, o finalzinho do verso 17, diz assim: mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, né? Então, nós precisamos ser como Cristo é, né? Na medida que nós somos como mulher, nós também seremos como ele é neste mundo. E depois, lá em 1 João, um pouquinho mais na frente, no capítulo 5, verso 18, a Bíblia vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, nós precisamos entender, irmãos, que não é Satanás que nos derrota, mas é a nossa abertura a ele. Eu sempre eu já disse em algumas vezes que o maior entrave, o maior problema entre Deus e nós somos nós mesmos, né? Porque o diabo já está derrotado. Ele foi despojado por Cristo na cruz, né? Então, para subjugar totalmente o diabo, nós precisamos o quê? Estar no esconderijo do Altíssimo. E só vamos estar lá se Cristo estiver em nós. Porque, como eu falei da outra vez, essa palavra do Salmo se refere a Cristo, ao Filho de Deus. E nós temos, então, nele toda a participação do que é dele, né? Toda a participação do que ele recebeu do Pai. Então, Satanás tem um objetivo, irmãos, que é nos afastar da semelhança de Cristo, né? Porque ele sabe que isso nos deixa, vamos dizer assim, vulneráveis. Se ele impedir que nós sejamos conformados à imagem de Cristo, nós ficamos expostos. E Deus permite essa guerra
para facilitar o seu plano eterno, que é nos fazer a sua imagem. Nós somos a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, lá no verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, quando nós percebemos esse propósito de Deus, nós descobrimos que há uma resposta para a guerra espiritual, que há uma resposta para esse ataque do maligno, né? Nos apropriar da natureza de Cristo, né? Isso vai significar nos apropriar da vitória dele sobre o diabo. Aquilo que ele fez na cruz passa a ser nosso também, né? Ele venceu, ele despojou o diabo na cruz. Então nós devemos apresentar a Deus áreas da nossa vida que contenham medo, que contenham dúvidas, que contenham incredulidades, que contenham mágoas, amarguras, luxúria, vergonha, tudo que são coisas, são pecados, né? E Deus está, eu quero dizer uma coisa, vou afirmar uma coisa para você, que Deus está mais preocupado com a vida, né, de Jesus Cristo nas nossas vidas do que com uma derrota do Satanás, porque ele já derrotou Satanás. Então quem é o diabo para desafiar o Deus vivo, né? Então a grande verdade é que quando o diabo reconhece que seus ataques não nos afastam de Deus mais, né, mas nos levam para Deus, quando ele percebe que as suas tentações já não surtem mais efeito na nossa vida e que já não nos força mais a nos afastar de Deus, né, em virtude de Cristo em nós, ele foge de nós. É exatamente o que o Tiago diz na sua carta, no capítulo 4, né, quando ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o objetivo, irmãos, da nossa vida é a semelhança de Cristo e não a guerra. A guerra, agora, veja bem, o Senhor, ele muitas vezes nos chama para a guerra, né? Diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominador do mal. Então, pastor, isso é uma incoerência? Não, porque existem guerras que nós travamos porque achamos que temos que travar, e existem guerras que nós devemos travar porque são guerras que Deus nos chama a batalhar, né? O Senhor, ele vamos dizer assim, para nos guardar disso tudo, ele sabe que nós precisamos ter a confirmação da sua vida na nossa vida. Então Jesus, ele já derrotou o diabo. Ele derrotou o diabo no Getsemane, quando ele começou a sua agonia, e na cruz, né? Então, não para confrontá-lo diretamente, mas para cumprir o objetivo para o qual ele foi chamado ao Calvário, né? Ele foi como ovelha muda, né? Então a maior batalha já foi vencida, já foi conseguida, né? Pela aparente morte do vencedor, né? Jesus morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia. Então, sem sequer uma palavra de repreensão contra o seu adversário, né? E ali o diabo achou que tinha vencido. Então o príncipe desse mundo, irmãos, ele já foi julgado, e os principados e poderes vindouros foram desarmados, não por uma guerra de confronto, mas pela entrega de Jesus na cruz. E a Bíblia, Jesus, ele nos ensina, né, que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Então nós precisamos fazer a entrega da nossa vida à cruz. Então há ocasiões quando a nossa batalha contra o diabo, na realidade, se torna um desvio tremendo, né, algo diabólico, para nos afastar do propósito maior que Deus tem para nós. Então, intercessores, filhos de Deus, aqueles que oram ao Senhor, né, tomem nota. Há um demônio especialista que tem o propósito de atrair as nossas mentes, né, para desviar o nosso foco, para desviar a nossa atenção. O objetivo desse demônio é produzir doença mental na nossa vida, né? Então ouçam com muito cuidado, nós não fomos chamados para estarmos focando a guerra ou o diabo, né? Nós fomos chamados para focar a Cristo. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque é só Ele, irmãos, só Ele. Então, exceto, como eu te falei, como nós dissemos ainda há pouquinho, nós precisamos ter esse discernimento. Nós vamos focar na guerra, né,
que impede a nossa transformação imediata. Então nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Quando diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é isso, né? Ou exatamente onde Jesus nos chamar para guerrear, né? E ali nós vamos estar. Ele é o nosso general, ele que vai à frente, né, do grande exército. Então ali nós vamos estar. Tem até um hino que diz que quero estar onde a luta se travar, né? Onde Cristo está. Então a primeira arma de Satanás sempre envolve desviar os nossos olhos de Cristo, né? Sempre que eu tenho dito que ele tenta trazer a luta para o nível da carne, né, para o nível dele, porque ele sabe que ali ele vai ganhar todas, né? Então precisamos nos voltar para Jesus, né, e estar certos de que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Nós já somos mais do que vencedores. Então o foco errado, né, faz com que nós inclinemos os nossos pensamentos também para o alvo errado. O Espírito Santo, ele nos dá dom de discernimento, e isso é importante. Nós reconhecemos esses dons de discernimento, desse dom, porque não é muito. A palavra, Paulo lhe diz lá em 2 Coríntios 11 que não é muito, né, que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos, né? A manifestação própria deste dom, ela tem um foco e uma influência muito mais positiva do que comumente, né, uma máscara como discernimento, né? Então veja um exemplo de equilíbrio disso quando nós vemos lá no Antigo Testamento aquela experiência de Eliseu, quando o exército inimigo ataca e o servo do profeta ficou apavorado, e o profeta pediu a Deus que abrisse os seus olhos, né, e ele viu ali aquela quantidade de seres espirituais que estavam com eles. Então maior é o que está com nós do que o que estão com eles. Então se nós não conseguirmos ver com os nossos olhos da fé e do discernimento, essa guerra, essa batalha, ela vai estar prematuramente perdida, né, sem êxito espiritual. Então nós precisamos aprender que a nível pessoal é melhor nós desenvolvermos virtudes divinas do que passar o dia orando contra o diabo. Eu preciso pedir a Deus: Deus abre os meus olhos, Deus me dá discernimento, Deus me dá capacitação, me dá fortalecimento para estar ouvindo a tua voz. Então, na verdade, o que ganha, o que nos fortalece é a alegria do Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então é a nossa fé viva que vai construir fortaleza contra os espíritos de incredulidade, contra os espíritos de medo, contra os espíritos de rebeldia, de desobediência, né? Quando nós nos entregamos, né, totalmente a Cristo. Submetemos-nos a Ele pela fé, a sua natureza, a sua palavra, construímos então a partir daí uma fortaleza impenetrável, né, para o diabo na nossa vida, a fortaleza do Altíssimo, né? E a vitória, ela começa a se apresentar de uma forma muito especial, e Jesus deixa de estar simplesmente nos nossos lábios, e essa vitória é consumada pela natureza de Jesus no nosso coração. Então nessa paz, nessa relação, né, vem da paz que é extrema, né? Vem daquela paz que habita em nós, que vem através da nossa aliança com Cristo, né? Ela é uma paz que vai transformar a nossa mente, né? E vai fazer com que nós tenhamos convicção de, agora sim, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então eu termino essa mensagem, né, dizendo aquilo que Paulo disse a Filipenses, né, que a paz de Deus, aquela paz que excede a todo entendimento, essa paz que o mundo não dá, essa paz que homem nenhum tem para dar, é a paz de Deus, né? Ela vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus, tá? Então nossa vitória nunca vem das nossas emoções, do nosso intelecto, do nosso conhecimento, mas do discernimento, da natureza de Cristo em nós. Nossa vitória vem do Cristo formado em nós, né? Vem dos nossos relacionamentos positivos em Deus, né? Confiar em Deus, saber que nós estamos livres, né, pela sua promessa, pela sua palavra, de tudo aquilo que tem, de alguma maneira, tentado nos afastar dele. Então, quando você realmente tem autoridade sobre algo, você vai olhar tudo que está à sua volta sem preocupação, sem ansiedade, né? Porque a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará nossas mentes e o nosso coração. Amém?
Eu desejo que esse estudo tenha garantido, né, um crescimento espiritual à tua vida, que você possa desfrutar dela, que você possa alcançar níveis de compreensão e possa estar caminhando com mais segurança na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, enfim, em todos os níveis, né? Porque nós vamos estar acima de toda armadilha, de toda cilada, de todo engano, né? Quando nós temos o nosso coração conformado à imagem do Filho de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, com alegria que neste domingo nós estamos, Senhor Deus, recebendo esta palavra, mas também, Senhor Deus, vendo que o Senhor é um Deus que não nos deixa sós, que não nos abandona. Te agradecemos por essa liberação da volta aos cultos. Queremos te pedir que não haja nenhum impedimento, nenhum bloqueio, Senhor, mais, para que nós estejamos reunidos ali no teu templo. Senhor Deus, que domingo que vem nós possamos estar juntos, possamos estar, Senhor Deus, de certa forma, Pai amado, firmes e vibrantes, né? Dentro desse contexto da tua palavra. Senhor, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração de todo ataque, de toda influência, de toda malignidade, de toda fortaleza que o inimigo tenta formar em nós. Senhor, e principalmente eu quero te pedir, Senhor, que esse foco, esse objetivo maior, que é fazer, Senhor Deus, com que nós sejamos transformados à imagem do Filho de Deus, Pai querido, seja alcançada por cada um de nós, por cada um dos teus filhos, pela Igreja do Deus vivo. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter nos preservado nesse período de pandemia. Nós estamos voltando, Senhor Deus, Pai querido, com alegria no nosso coração, Senhor Deus, com um agradecimento a Ti, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Abençoa os teus filhos nesta manhã de domingo. Nos prepara, Senhor, neste dia para o culto à noite, para a palavra que será ministrada. Senhor, eu oro abençoando os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar firmes, confiantes. Deus é conosco, Deus está conosco, e nós sabemos que nós somos mais do que vencedores, né? Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Amém? Deus te abençoe.